Capítulo 5. Rachaduras do coração. Shin dormia tranquilamente até ser acordado por um alarme. Pouco depois um funcionário da pousada entrou e avisou sobre o meteoro, informando que os heróis classe S Silverfang e Cyborg Demônio já tinham chegado para tentar deter o meteoro. Determinado a ajudar, Shin saiu voando de pijama para o escritório da associação na cidade Z. Quando estava chegando, viu o Cyborg Demônio acoplar novas peças em seu corpo e pousando em cima de um prédio. Shin foi até ele. Marionetista demoníaco. Espero não ter chegado tarde, nem tive tempo de vestir meu uniforme. Genos olhou para o jovem paranormal e imediatamente soube quem era. Mente de Genos. Classe A Rank 14, marionetista demoníaco, aluno assumido da classe S Rank 2 Tatsumaki. Se os poderes psíquicos dele forem tão grandes quanto imagino, Genos, acha que consegue parar o meteoro com sua telecinese? Marionetista demoníaco, não garanto nada, mas estou aqui para fazer o meu melhor. Vamos unir nossas forças. Genos concordou com a cabeça aceitando a sugestão. Antes que os dois pudessem tentar qualquer coisa, viram um robô voando pelo céu e se aproximando. Shin reconheceu aquele robô como um dos robôs de combate do classe S Rank 7 Metal Knight. Genos começou a conversar com o herói, mas Shin achou melhor ignorá-los e começar a se concentrar no meteoro, lembrando de uma das primeiras aulas que teve com Tatsumaki. Flashback. Tatsumaki, você sabe usar telecinese de um jeito bastante decente só por instinto, mas para melhorar tem que entender como esse poder funciona. Shin, preciso mesmo. Tatsumaki, se não entender seus poderes, não vai conseguir atingir seu verdadeiro potencial, então presta atenção. Seus poderes naturalmente respondem a emoções fortes, mas para aprender a tirar proveito máximo deles precisa de uma coisa acima de tudo: foco. Todo o poder paranormal depende de foco para ser usado de forma eficaz. No caso da telecinese, o segredo está em focar no objeto que você deseja mover. Você consegue fazer isso com pilhas de sucata e monstros, mas vão existir momentos em que monstros mais poderosos vão aparecer, e quanto maior for o objeto e a sua velocidade, mais difícil é de manipular. Já no presente, o marionetista demoníaco começou a focar seus poderes no meteoro. Sentiu como um meteoro rasgava os céus com um calor intenso, parecendo uma força da natureza virtualmente imparável. Metal Knight atirou seus mísseis, que atingiram o meteoro em cheio, mas antes mesmo que a fumaça deixada pela explosão dos mísseis se dissipasse, Shin sentou que o meteoro ainda estava inteiro. Logo notou o Cyborg Demônio carregando um ataque depois de receber um conselho do classe S Rank 3 Silverfang. Pouco depois o Cyborg Demônio dispara um canhão incinerador. Nesse momento o marionetista desatou todo o seu poder contra o meteoro. A força combinada dos dois ataques fez o meteoro ser empurrado para trás. Aquilo acontecia diante do olhar incrédulo de Silverfang. No hospital, a gata se recusava a sair do seu quarto de hospital, ignorou completamente as súplicas dos médicos e enfermeiros e esperou em silêncio no hospital deserto enquanto observava pela janela o meteoro próximo sendo atacados pelo Cyborg Demônio e seu dono. Mente da gata. Não vou te abandonar, Shin, por isso mesmo que eu não possa ajudar vou ficar nessa cidade. Vou acreditar em você até o fim. Se você não der um jeito nesse meteoro, vou morrer com prazer ao seu lado. Os heróis, apesar de tentarem com tudo que tinham, não conseguiram parar o meteoro. O Cyborg Demônio pareceu ficar totalmente sem energia e Shin cedeu diante da fadiga que tentar parar o meteoro provocou, caindo sentado no teto do prédio. Frustrado, o jovem paranormal só pode olhar para o meteoro e continuar sentindo como o mesmo rasgava o céu a segundos de impactar. Mente de Shin. Merda, mesmo com nós dois fazendo o melhor esforço esse meteoro continua vindo. Acho que o máximo que conseguimos fazer foi retardar o impacto. A Tatsumaki provavelmente teria conseguido parar esse meteoro. Shin começou a canalizar seu poder em uma barreira que começou a envolver os prédios em volta. Mente de Shin. Se eu não puder parar o meteoro, pelo menos posso tentar proteger um pouco da cidade. Acho que é uma boa forma de morrer. Saitama, vovozinho, cuida dos Genos.
Shin se virou e viu um sujeito careca com um olhar esquisito, roupa amarela com um detalhe branco perto do zíper, um cinto, luvas e botas vermelhas e uma capa branca. Mente de Shin. Quem é esse cara? Bang. Quem é você? Quem te mandou? Saitama. Eu sou só um cara que é herói por diversão. Com uma força tremenda que causou graves danos ao teto do prédio, aquele herói desconhecido saltou em direção ao meteoro. No momento em que o punho daquele homem impactou o meteoro, Shin sentiu o meteoro rachar. Já sabendo que o meteoro iria se espatifar, Shin ergueu a barreira que estava criando em direção ao meteoro, criando uma espécie de barreira em forma de rede. No momento em que o homem saiu do outro lado do meteoro, o mesmo se espatifou em vários detritos. Felizmente a barreira criada por Shin estava lá para deter a maioria dos fragmentos. Ainda que quase tenha se rompido, a barreira parou a maioria dos fragmentos. Os que escaparam caíram pela cidade, mas causaram danos mínimos. Usando suas últimas forças, Shin fez os fragmentos que pegou caírem suavemente pela cidade sem causar estragos. Depois disso, só pode ficar impactado com a força daquele homem. Shin. Ele quebrou um meteoron, tudo isso na base da força bruta. Acho que nem o brilho negro tem tanto poder físico. Quem é ele? Genos. Está impressionado com o poder do mestre Saitama, não é? Shin virou o rosto para o ciborgue demônio surpreso. Shin, mestre Saitama. Um classe S chamando um classe C ou B de mestre? Genos. As classes de heróis ou os níveis de ameaça são irrelevantes para o mestre, nenhum monstro ou herói pode se igualar a ele. Shin, entendi, ele parece mesmo ser poderoso. Shin sentiu seu corpo trêmulo, o estresse e a adrenalina daquele momento ainda corriam pelo seu corpo. Genos, você também parece poderoso. Eu gostaria de agradecer em nome de todos por ter reduzido os danos. Disse o ciborgue em um tom sério. Shin sorriu ligeiramente e respondeu: Shin, de nada, esse é o trabalho de um herói. Espero que todos aqui recebam o crédito que merecem. Enquanto Shin se acalmava, Genos olhou para ele pensativo. Mente de Genos. Marionetista demoníaco, classe A rank 14. Mesmo tendo só 14 anos, não tenho dúvidas que as capacidades psíquicas dele são extraordinárias. Parece que ameaças de nível demônio realmente não são nada para ele, e mesmo aquele meteoro foi afetado pelos poderes dele, mesmo não conseguindo pará-lo. Sem dúvidas ele é digno do título de aprendiz da Tornado do Terror. Genos se assustou quando viu que Shin sangrou pelo nariz e antes que pudesse dizer qualquer coisa, Shin desmaiou. Bem preocupado com aquele jovem, se ofereceu para levá-lo ao hospital, onde foi atendido pelos médicos que retornavam à cidade. Pouco depois, Genos chamou drones que o levaram para ser reparado pelo Dr. Kusano. Quando Ben chegou com Shin no hospital, a notícia se espalhou como fogo em uma floresta e a gata, mesmo ferida, foi correndo o mais rápido possível para ver seu dono, mas só encontrou Ben que ao ver a aparência da gata se colocou em guarda. Um dos enfermeiros felizmente explicou as coisas a tempo. Enfermeiro, não se preocupe, Silver Fang, ela é uma heroína. Ben, o que disse? Gata, isso mesmo, sou a heroína classe A rank 15 Tigresa Voraz. O enfermeiro com seu celular entrou no banco de dados da associação, onde o classe S pode comprovar aquilo ao ver o registro da heroína. Bem, entendi, desculpe a confusão, acho que vir de uma situação tensa ajudou a causar isso. Veio ver o marionetista? Gata, sim, somos muito próximos, nos conhecemos desde a infância. Bem, entendo, ele já foi levado pelos médicos, deve ficar bem. Você deve poder falar com ele em pouco tempo. Bang se virou prestes a ir embora. Bang, se me der licença, vou voltar ao meu dojo. Gata, espera. O senhor está buscando novos alunos. Bang se virou para a gata e respondeu: Bang, sim, está interessada? Quanto você sabe das artes marciais? Gata, sei o básico, eu tenho um estilo mais, como posso dizer, animalesco, mas mesmo já lutando bem, esse desastre me fez perceber uma coisa. Bang. Que coisa? Gata, mesmo lutando bem, a luta que me faz parar nesse hospital e a forma como me senti quando o meteoro estava vindo, me fez perceber que preciso ficar mais forte.
Os monstros estão ficando cada vez mais poderosos e acho que ter um mestre do seu calibre pode me ajudar a aproveitar melhor meu poder físico com um pouco da sua técnica. Claro, se você estiver disposto a me aceitar como discípula. Bem, é sempre bom ver jovens dispostos a aprender. Quando tiver alta desse hospital, passe no meu dojo para uma aula experimental. Gata. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Bendy foi embora, deixando a gata com grandes expectativas. Tatsumaki e Fubuki foram informados do estado de Shin e foram imediatamente vê-lo. Quando chegaram, Shin estava desacordado, mas estável. A doutora informou o estado do jovem. Doutora, ele só estourou alguns vasos do nariz. Aparentemente o esforço que ele faz provocou que o coração tivesse que bombear sangue com muita força e isso causou o rompimento desses vasos sanguíneos nas narinas. Já ouvi falar de casos parecidos com homens que levantam muito peso, Fubuki, mas o cérebro dele tá intacto, né? Doutora, sim, está intacto. Sei que o meu paciente deve ser muito importante para a associação. Tatsumaki, o que quer dizer? A médica ficou nervosa com aquela pergunta da heroína, não sabia o que poderia acontecer de respondesse com as palavras erradas. Doutora, com todo o respeito, senhorita Tornado do Terror, muitos incluindo eu, te consideram a arma definitiva da Associação de Heróis contra os Monstros. Sendo seu aluno, acreditei que ele pudesse ter um valor similar para a associação. Tatsumaki respirou fundo e respondeu, Tatsumaki, escuta aqui, doutora, não sei o que a associação pensa dele, mas o que importa aqui é que para mim e minha irmã, ele é muito mais que uma arma ou qualquer coisa do tipo. Fubuki, isso mesmo. Disse Fubuki confirmando com a cabeça. A doutora ficou desconcertada, parecendo arrependida. Doutora, entendo, desculpem minha falta de tato. Algo assim é vergonhoso para uma médica. Fubuki, quando ele vai poder sair, doutora? Doutora, ele deve acordar logo, vamos manter ele em observação, mas vendo o panorama, ele deve ser liberado no fim da tarde. A receita para ele é um bom descanso, talvez de 1 ou 2 dias. Otimistas com o diagnóstico, as irmãs paranormais decidiram esperar Shin acordar. Poucos minutos depois Shin acordou e passou a tarde na companhia das pessoas que mais amava, incluindo sua gata, que assim que soube que ele acordou praticamente invadiu o quarto para vê-lo. No fim daquela tarde, Shin já tinha sido liberado, mas antes de ir foi falar com a sua gata. Shin, pena não nos recuperarmos ao mesmo tempo. Gata. Sim, pelo que me disseram vou precisar de mais uns 2 dias aqui. Felizmente minha natureza e o cardápio feito com monstros fornecido pela associação estão ajudando muito na minha recuperação. Shin, que bom, assim vamos poder trabalhar juntos logo logo. Gata, acho que não vai ser tão cedo assim. Quero melhorar por conta própria antes de lutar ao seu lado de novo. Assim que sair daqui vou fazer uma aula experimental com Silverfang. Sorte minha ter encontrado ele aqui. Shin, foi sim. Aliás, eu acho que deveria agradecer a ele por me trazer para cá. Gata, não se preocupe com isso. Eu agradeço a ele por você. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, parecendo querer adiar a despedida. Shin, então, acho que até você se sentir preparada. Isso é um até logo. Shin estendeu a mão para sua gata, parecendo querer um aperto de mão, mas a gata o puxou para um abraço de despedida. Naquele momento não conteve mais seus instintos e esfregou suavemente sua bochecha na bochecha de seu dono, desfazendo o abraço logo depois. Gata, eu prometo que vou ficar muito mais forte quando lutarmos juntos de novo. Shin, tenho certeza que vai. Shin saiu do hospital e voltou para a cidade acompanhado por Fubuki e Tatsumaki no carro do grupo Blizzard. No caminho não pode deixar de pensar naquele herói careca que destruiu o meteoro. Mente de Shin, esse cara parece mesmo muito forte, talvez o bastante para rivalizar com os mais fortes da classe S. Vou ter algo para pesquisar durante o meu descanso. Chegando na cidade A, Shin ficou sob os cuidados de Fubuki, pois Tatsumaki teve que voltar ao trabalho. Shin encerrou o dia pesquisando nos registros da associação, além de pesquisar sobre o herói Saitama, deu uma olhada no seu ranking e viu que tinha subido da posição 14 para 7 e viu que por ter destruído um meteoro, Saitama subiu para o primeiro lugar da classe C. Shin,
Com aquela força ele com certeza vai subir para a classe B e tirar ela de letra. Melhor eu ir dormir. Naquela madrugada na cidade F, o delinquente conhecido como Hunts estava devidamente detido e se a agressão à sua ex-namorada fosse descoberta, estaria em uma situação pior. O acúmulo de frustração e raiva de Hunter finalmente atingiu seu ápice com a monstrificação. Escapou do confinamento, derrotando heróis classe C e alguns fracos da classe B. Catalogado como nível tigre, Hunter, que agora transformado em um monstro com aspecto de orc, assassinou seus antigos companheiros e sabia que seu próximo alvo seria a vagabunda que o rejeitou. Chica estava se preparando para dormir, sabia que não levaria muito tempo para seus pais chegarem, então queria estar logo na cama para não correr o risco de levar bronca. Depois de fazer um lanchinho, deitou na cama e começou a relaxar para dormir, sem notar o monstro que pretendia atacá-la observando pela janela. Quando Chica estava a segundos de pegar no sono, Hunter, como uma ombrada, destruiu a parede do quarto de Chica, que como qualquer civil naquela situação só pode gritar de medo e tentar correr para fora do quarto, mas foi pega por manteiga, pegou-o pelo cabelo e começou a rir do seu desespero. Chica, por favor, não me devore. Por que atacar uma garota sozinha? Não seria melhor para você atacar locais com mais gente? Hunter. Mas essas pessoas não seriam a minha maldita ex-namorada. Naquele momento Chica se deu conta de quem era aquele monstro, mas não teve tempo de dizer nada, pois foi jogada na parede. Logo depois Hunter mostrou suas garras e atacou Chica, rasgando suas roupas, deixando a jovem em trapos. Depois começou a lentamente rasgar a pele dela com suas garras. Enquanto rasgava a pele de Chica, disse em seus ouvidos calmamente: Hunter, com você não vai ser do mesmo jeito que fiz com os idiotas que chamei de amigos. Vou ultimar bem devagar, para mostrar que nenhuma vagabunda pode me abandonar e sair impune. Hunter continuou rasgando a pele de Chica e jogando ele contra os móveis e as paredes, até ser jogada em cima da mesa de centro da sala. Hunter, confiante da sua vitória, se sentou no sofá e começou a rir, como se tudo aquilo fosse uma piada. Hunter, será que eu te mato agora, ou me diverto um pouco mais? Chica, desesperada, pensava que aquele seria o fim. A mente de Chica: eu vou morrer. Eu sofri na mão desse desgraçado só para morrer assim, sem nem sequer um herói tentando me ajudar. Chica lembrou da vez em que viu Shin em ação e pensou que monstro como o que estava torturando ela agora seriam só uma formiga para ele. Chica, se pelo menos eu fosse forte como ele, se pelo menos eu tivesse poder para me defender. Logo Chica lembrou de como foi capaz de vencer Hunter antes de ser monstrificado. A mente de Chica: espera, eu já venci ele antes, e mesmo que eu não possa vencer agora. Reunindo suas últimas forças, a jovem ficou de pé e sentiu um calor percorrer seu corpo. Aquilo foi o suficiente para ela entender que a vida dentro dela queria continuar. A mente de Chica: mesmo que eu não vença agora, vou morrer com orgulho de ter lutado até o fim. Hunter olhou para aquilo, se levantou do sofá ligeiramente surpreso. Hunter, como ficou de pé depois disso? Não importa, pode fugir à vontade, não vai escapar. Chica, sem dizer nada, levantou as mãos, improvisando uma posição de luta. Hunter, então quer lutar? Chica apenas confirmou com a cabeça. E Hunter preparou o punho. E enquanto desfere o soco gritava: Hunter, é um jeito bem heróico de morrer para uma vadia. O corpo de Chica começou a brilhar intensamente, como a luz de um farol em uma noite extremamente escura. O brilho góis suficiente para parar o ataque de Hunter, segundo ele, por uns instantes. Chica aproveitou e desferiu um soco no ombro de Hunter. Aquele golpe não seria nada se a pirocinese latente de Chica não tivesse se manifestado de forma agressiva, fazendo com que o braço de Hunter fosse totalmente carbonizado e reduzido a cinzas. Hunter tentou fugir, mas Chica foi atrás, sentindo uma energia imensa percorrer seu corpo. As pernas de Chica receberam um forte impulso que a fez chegar antes na porta e bloqueá-la com seu corpo, que apesar de menor, começava a emitir luz e calor tão intensos que faziam Hunter tremer de medo. Chica, é sempre assim, né, Hunter? Você adora bancar o machão, mas quando alguém te enfrenta você, mostra sua covardia e foge de medo.
A luz e o calor gerados pelo corpo de Shouka ficavam cada vez mais intensos, enquanto a raiva da jovem era mesclada em sua mente com todas as memórias das vezes em que foi agredida por Hunter. Shika, decidida a dar tudo que tinha, fechou o punho. Shika, de hoje em diante, não vou deixar mais ninguém me machucar. Hunter tentou dizer algo, mas sem dar chance para a conversa, Shika, fechando os olhos, desferiu um gancho em seu queixo. Aquele golpe provocou que a pirocinese se manifestasse novamente, mas dessa vez se manifestou de forma tão agressiva que criou chamas que não só reduziram todo o corpo de Hunter a cinzas, mas também criou um pilar de fogo de forma quase explosiva. Tal pilar queimou a casa inteira e espalhou chamas pelo bairro, que começaram um incêndio gigantesco, que se espalhou por todo o bairro. Shika se sentiu aliviada, mas esse alívio se dissipou no momento em que abriu os olhos e viu o desastre que provocou. O pavor foi tão grande que correu apavorada com o corpo ainda extremamente quente. Enquanto corria, tudo que tentava tocar, quando o asfalto do chão queimava ou derretia, nem mesmo suas próprias roupas conseguiam resistir ao calor, sendo reduzidas a cinzas, assim como o corpo de Hunter. O desastre foi tanto que classificaram aquilo como obra de um monstro no topo do nível demônio ou talvez até um nível dragão. Sendo assim, chamaram a classe S em uma chamada de emergência. Os únicos que atenderam foram Metal Knight e o garoto imperador, que ao entender que o desastre foi causado por uma garota que não queria fazer o mal, apenas a conteram com dificuldade e a levaram para a central na cidade para investigar o porquê seu corpo produzia aquele calor tão intenso. Na manhã seguinte, Shin acordou pensativo e manteve essa atitude até o café da manhã, coisa que preocupou Fubuki. Fubuki, o que foi? Shin parece preocupado. Shin pareceu voltar à terra ao ser tirado de seus pensamentos e respondeu: Shin, não é nada, tia, eu só estava pensando em que nova habilidade eu poderia tentar dominar. Como eu vou descansar hoje, pensei em aproveitar o tempo para pensar nisso. Fubuki, nova habilidade? Respondeu Fubuki preocupada. Shin, isso, a Tatsumaki disse que paranormais como nós ficam mais propensos a desenvolver habilidades novas na minha idade. Fubuki lembrou imediatamente de como sua melhor amiga do ensino fundamental Psicos enlouqueceu depois de dominar a habilidade do terceiro olho. Fubuki, que bom ver que você quer melhorar, Shin, mas certas habilidades talvez não devessem ser dominadas. Disse Fubuki em um tom um tanto autoritário, quase como se estivesse reprimindo Shin por tomar escolhas imprudentes. Shin, nossa tia, você tá falando como se eu estivesse pensando em algo perigoso. Além do que eu já tenho, eu queria melhorar minhas capacidades sensoriais, e talvez dominar o poder de empatia. Fubuki, vai melhorar as capacidades sensoriais para poder se antecipar a ataques inimigos próximos. Shin, isso, e acho que pode me ajudar a salvar pessoas com mais eficácia. Fubuki, inteligente, mas e a empatia? Shin, eu só acho que seria uma forma menos invasiva de ler meu oponente, sabe, às vezes eu me sinto meio mal lendo a mente dos outros. Fubuki soltou uma leve risada e respondeu: Fubuki, parece ótimo, Shin, pensando bem, essas habilidades são a sua cara. Sutis e úteis. Shin, entendi, então já sei no que vou trabalhar depois do meu descanso. Fubuki, vendo o ânimo de Shin, refletiu. Mente de Fubuki. Shin, querido, ver você entusiasmado assim é contagiante, me dá muita vontade de melhorar. Mas mesmo que eu possa subir de classe, eu não poderia sair do topo da classe B sem deixar meu grupo sob uma liderança adequada. Uma membro do grupo Blizzard entra alterada, interrompendo a reflexão de Fubuki. Lili. Senhorita Fubuki, a associação solicita sua ajuda. Fubuki, como assim? Por que iriam querer a ajuda de um classe B? Lili, não revelaram detalhes, mas disseram que tem a ver com poderes paranormais. Não puderam chamar a Tatsumaki porque ela já está ocupada em outra missão. Fubuki sentiu mais uma vez a frustração de ficar na sombra da sua irmã mais velha, mas ainda assim aceitou atender o chamado da associação. Chegando lá, foram guiados até um laboratório. Nesse ponto, Lili teve que esperar e apenas Fubuki e Shin foram permitidos. Encontraram em um laboratório o garoto imperador, junto ao Dr. Bofoi, mais conhecido como Metal Knight, que estava lá por uma chamada de vídeo com câmera fechada para esconder seu rosto.
As coisas que mais chamavam atenção no lugar era o calor que fazia no laboratório e uma caixa de metal gigante com uma pequena abertura semelhante a uma jaula. Um par de olhos que pareciam bem assustados voou através dessa pequena abertura. Sheikah, marionetista. Shin, Shika Onizuka. Garoto imperador. Então vocês se conhecem? Shin. Sim, ela vive na cidade F. Os pais dela trabalham na associação. Nos conhecemos quando ela me entrevistou que derrotei uns monstros nível tigre na cidade F. Boa foi. Depois do desastre que ela causou na cidade F, não vai poder morar lá tão cedo. Boa foi compartilhou a tela do seu computador, mostrando imagens de um bairro inteiro da cidade em chamas. Sheikah, juro que não fiz por querer, manifestei esses poderes para me proteger de um monstro. Sheikah foi interrompida pelo garoto imperador. Garoto imperador, calma, sabemos que não fez de propósito, não está sendo acusada de nada. Boa foi. Independente de ser intencional ou não, ela não parecia fadigada depois disso, na verdade estava em pânico. O ponto é que um ataque dessa magnitude feito com um esforço aparentemente mínimo poderia ser catalogado como vindo de uma ameaça nível dragão. Outra coisa que assusta é a aparente temperatura mínima que ela atinge. Boa foi abriu outra aba que mostrava um pequeno monitor, marcando 3.400 graus Celsius. Garoto imperador. Esse número em graus Celsius é a temperatura do interior daquela jaula. Esse é quase o ponto de fusão do tungstênio que é de 3.422 graus Celsius. O tungstênio é o metal com ponto de fusão mais alto que existe. Boa foi. Exato, também, observamos que as emoções fortes parecem provocar um aumento na temperatura do corpo dela. Tive que usar meus robôs operários para construir essa jaula. Perdi alguns que tentaram colocar ela lá, derretiam quando tentavam tocá-la. Nem preciso dizer que as roupas dela foram totalmente queimadas. Estava sem nada quando encontramos. O moleque quase sangrou pelo nariz. Garoto imperador. Ei velhote, cala a boca, não sou mais seu assistente, então pode parar de pegar no meu pé. Boa foi. Não estou pegando no seu pé garoto imperador, apenas estou relatando os fatos. Fubuki, acham que esse poder pode ser algo paranormal? Boa foi. Temos quase certeza, mas como não é nossa área, queríamos a opinião de uma paranormal experiente. Também esperamos que você e a sua irmã Tatsumaki possam ajudar ela a controlar os poderes, caso o contrário seremos obrigados a matá-la para que não cause estragos. Fubuki, tudo bem, abra a jaula, quero tentar falar com ela. O garoto imperador abriu a ajuda só por sentir o calar. Fubuki já levantou sua melhor barreira, entorou na jaula e encontrou o interior bastante derretido, com a jovem nua e um calor infernal. Fubuki. Seu nome é Sheikah, não é? Sheikah. Sim, não quero machucar ninguém, me ajuda. Suplicou claramente assustada. Fubuki conseguia perceber a aura daquela jovem. Estava agitada, e quieta e tudo isso era refletido naquele fogo e calor escaldante, ela parecia ter passado por experiências traumáticas. Fubuki. Vou ajudar, mas primeiro você precisa ficar calma. Fubuki se sentou de pernas cruzadas. Fubuki. Senta aí. Fubuki e Sheikah se sentaram com as pernas cruzadas, quase como se fossem meditar. Fubuki, agora mantenha o foco, relaxe, esse poder é parte de você. Depois de alguns minutos de meditação, todos os que estavam do lado de fora notaram que a temperatura dentro da jaula diminuía. A temperatura baixou até que o corpo de Sheikah voltou a uma temperatura natural. Fubuki a vestiu com seu casaco e a levou para fora da jaula, segurando sua mão o tempo todo. Já fora da jaula, todos se tranquilizaram ao ver que a situação tinha aparentemente se normalizado. Fubuki, parabéns, você conseguiu. A euforia de Sheikah foi tanta que seu coração acelerou e no momento que ergueu os braços para comemorar uma rajada de energia e o de seus braços, atravessando a estrutura do prédio da associação como manteiga e subindo a ponto de se perdendo no céu. Vendo aquilo, todos ficaram sem palavras. Mente de Boa foi. O prédio central da associação é mais resistente do que qualquer prédio de qualquer cidade. Ainda assim a energia que ele emitiu atravessou toda a estrutura como se não fosse nada. Eu me pergunto que possibilidades essa energia pode terça-feira. Fubuki. Parece ser uma pirocinese forte que estava em um estado latente.
Mas o incomum é esse poder estar tão vinculado ao estado emocional. Se for algo tão sensível assim a qualquer sentimento minimamente intenso, ela vai precisar de ajuda externa para se controlar. Bofoi. Talvez eu possa ajudar. Tenho um pequeno laboratório na cidade L. Se você for para lá por alguns dias, posso desenvolver um traje para te ajudar. Sheikah. Aceito, se prometer não me machucar. Bofoi. Garanto que sua integridade física não correrá perigo. Apenas farei alguns testes indolor além das medidas para o traje. Sheikah. Aceito. Fubuki entrou em contato com Tatsumaki, que ciente da situação, aceitou encontrar Shin na cidade L. Sheikah e Shin foram para a cidade L. Shin fez a reserva em um hotel e acompanhou Sheikah passando o resto do dia no laboratório do Dr. Bofoi, onde foi a única companhia de Sheikah, já que os que supervisavam e enviavam os dados dos testes eram os robôs operários de Metal Knigget que também eram usados como robôs de reconhecimento. Quando finalmente saíram do laboratório, Sheila terminou retornando como uma espécie de armadura experimental preta e amarela que cobria todo o seu corpo feita por Bofoi. A armadura tinha uma espécie de capacete retráteis que Sheikah podia colocar e retirar à vontade apertando um botão no lado direito do seu pescoço. O mais importante na armadura eram duas pequenas esferas nas costas com duas aberturas, uma acoplada às costas e outra livre. A armadura não só continha a energia e o calor que o corpo de Sheikah emitia, também absorve uma parte do mesmo nas duas pequenas esferas das costas, que podiam usar a energia contida para impulsionar a portadora da armadura como uma espécie de mochila a jato, permitindo o voo sem necessidade de telecinese. Sheikah estaria livre para testar seus poderes no laboratório e ajudar Bofoi a avaliar seus protótipos de robôs de segurança e combate. Ambos saíram do laboratório à noite, satisfeitos, porém Sheikah estava claramente decaída. Shin, então, o que acha do traje novo? Sheikah. Confortável não é bem a palavra, sendo honesta me sinto meio presa. Quer dizer, mesmo com esse traje eu ainda vou ter que viver o resto da vida sem tocar de verdade uma pessoa ou ser vivo. Shin. Acredite, você não é a primeira nem a última paranormal a ter problemas com os seus poderes. Além do mais, ainda não sabemos se isso é permanente ou só vai durar até você controlar melhor seus poderes. Sheikah. Mas e se for permanente? Shin com cuidado deslizou seus dedos sob a bochecha esquerda de Sheikah, ajeitando seu cabelo, coisa que surpreendeu Sheikah, e enquanto olhava para o jovem com olhos laranjas, lembrou do dia em que o conheceu e foi salva por ele, coisa que a fez ficar ligeiramente corada. Shin. Eu vou poder tocar em você, com ou sem barreiras. Melhor irmos para o hotel. Sheikah concordou com a cabeça e ambos foram para o hotel, onde dormiram em camas separadas. No dia seguinte, Tatsumaki chegou para conhecer a nova paranormal. Depois do café da manhã, os três foram para o laboratório do Dr. Bofoi, observaram alguns testes dos poderes de Sheikah contra robôs de segurança e em um pequeno intervalo, Shin pediu permissão para sair e ver algumas lojas da cidade. Tatsumaki aceitou ficar de olho em Sheikah e depois de terminar os testes, as duas foram para o hotel e enquanto esperavam Shin ficaram sem saber o que dizer, mas a classe S notava a tristeza de Sheikah. Tatsumaki. Então, me diz, há quanto tempo você e o Shin se conhecem? Sheikah. Há alguns dias, não somos muito próximos, só nos falamos 2 vezes. Disse tentando aparentar alegria, mas só deixando mais clara sua tristeza. Tatsumaki. Se estiver triste com algo, fala de uma vez. Você é uma péssima atriz. Sheikah. Por que eu falaria? Não quero fazer uma classe S perder tempo. Tatsumaki. Não é perda de tempo. Se isso for ajudar outra paranormal, não somos muitos, então temos que nos cuidar. Disse a classe S Rank 2, parecendo ter um interesse legítimo por ajudar. Mesmo com dúvidas, Sheikah decidiu se abrir com a heroína. Sheikah. É sobre os meus pais. Pouco depois de eu ser capturada, eles foram falar comigo, e me disseram que eu estaria melhor sob os cuidados da associação, mas não falaram isso como pais preocupados, estavam com medo de mim, eu só não sei como lidar com isso. Tatsumaki. Sei como se sente, MS, você teve mais sorte que eu. Quando eu manifestei meus poderes na infância, meus pais só me venderam. Uns cientistas fizeram experimentos comigo e depois de um tempo decidi parar de usar meus poderes achando que assim me soltariam.
Pouco depois monstros invadiram o laboratório e eu fui salva pelo Blast, o herói número 1, ele me disse para ser forte para proteger a minha irmã. Sheikah. Caramba, você sempre parece tão forte e imbatível. Nunca pensei que tivesse um passado tão trágico. Tatsumaki. Típico, a imprensa e a própria associação sempre vende esse tipo de imagem dos heróis. Exibem os heróis classe S como super fortes e invencíveis, mas ninguém nunca pensa em como nos sentimos. Não pensam que debaixo dos uniformes existem pessoas. Vou dizer isso porque já estive numa situação assim, não fique achando que eles vão te aceitar de novo. Meus pais quebraram meu coração em pedaços quando me venderam para aqueles desgraçados. Foi graças às palavras do Blast e a minha irmã Zonya que encontrei forças para seguir em frente e não morrer ou me monstrificar. Sheikah. Então é por isso que você tem essa personalidade tão fria. Tatsumaki. Acertou. Esse é um assunto complicado, mas mesmo quando você supera alguns traumas, eles sempre deixam marcas em você. Esse é um jeito meio meloso de falar, mas depois de colar os pedaços, essas marcas seriam rachaduras no coração. E não é para menos, ter esses poderes te torna diferente de todos os outros humanos, até dos super-humanos da classe S. Coincidência ou não, todos os paranormais poderosos têm algum tipo de trauma relacionado aos poderes. Incluindo Shin. Sheikah ficou reflexiva e perguntou, Sheikah, você disse que graças à sua irmã conseguiu juntar os pedaços do seu coração quebrado. Mas o que o Shin é para você exatamente? Tatsumaki sorriu e lacrimejou ligeiramente de felicidade. Tatsumaki, o Shin é alguém muito especial. Conheci ele quando ele tinha 6 anos, ele era um órfão que andava por aí com a tigresa voraz e já naquela época matava monstros à torta e à direita. Eu vi que ele tinha potencial para ser forte e decidi treinar ele. No início pensei em ser só a professora dele, mas aí eu simplesmente me apaixonei por ele. Não sei em que momento foi exatamente, mas antes que eu percebesse eu comecei a amar ele quase como um filho. Ele é a única pessoa que me faz pensar que às vezes eu não preciso agir de forma tão fria, que às vezes não tem problema ser mais emotiva. É difícil acreditar que ele me influenciou tanto e nem precisou manipular minha mente para isso. Aliás, os paranormais não são afetados pelo controle mental do Shin. Sheikah, ele nunca me controlou, mas é bom saber. Sabe, agora fiquei curioso para saber que rachaduras ele tem. Tatsumaki. Isso é algo que só ele pode responder, mas eu não perguntaria isso a ele tão cedo. Sheikah, tem razão, seria uma péssima ideia. Tatsumaki ficou cara a cara com Sheikah e olhou com total seriedade em seus olhos. Tatsumaki, é bom ter juízo mesmo garota, porque se você magoar o Shin, não vou te matar, mas vou fazer você sofrer tanto que vai preferir ter morrido nas minhas mãos. Sheikah com medo respondeu, Sheikah. Claro, entendo, perfeitamente compreensível. Uma mãe que se preze sempre quer o melhor para seus filhos. Disse terminando com uma risada nervosa. Tatsumaki, vem comigo. Tatsumaki foi para a sala de testes onde Sheikah testava seus novos poderes, e encontrou todos os robôs carbonizados e totalmente destruídos. Tatsumaki. Tô vendo que acabou mesmo com essas latas velhas, mas para os padrões da classe S isso não é grande coisa. Sheikah, eu ainda estou me acostumando com a ideia de ter poderes. Posso ser uma novata, mas sinto que vou poder fazer muito mais. Tatsumaki se colocou no centro da sala e encarou a jovem de 15 anos. Tatsumaki, então que tal um pequeno teste? Lance seu melhor ataque contra mim, Sheikah. Que? No que está pensando, senhorita Tatsumaki? Eu não posso lutar com um classe S. Tatsumaki, não vai ser uma luta, é um teste, só quero sentir o poder. Vou estar com minha melhor barreira, não se preocupe. Relutante, Sheikah se colocou em posição de ataque e começou a concentrar o calor em suas mãos. Tatsumaki começou a levitar e ergueu uma barreira em volta do seu corpo. Tatsumaki, quando quiser. Shi estificou as mãos em um rápido movimento para expulsar a energia, mantendo ambas juntas em forma de concha. A energia se acumulou durante uns segundos e saiu na forma de um grande raio de energia ardente que derreteu tudo no caminho até seu alvo.
Tatsumaki foi atingida sem se preocupar, pois a barreira a protegia dos danos. Apesar disso, podia sentir o calor daquele ataque e teve a impressão de ser levemente empurrada para trás. Chika terminou um pouco ofegante, mas ainda de pé. Chika, desculpe, ainda preciso praticar mais. Rajadas assim ainda me cansa um pouco. Ain chegou no local voando com uma pequena sacola em mãos. Shin, oi gente, o que tá havendo? Disse assim que notou Tatsumaki parda, contudo a sua tá derretido. Tatsumaki, nada demais Shin, só um pequeno teste. Mente de Tatsumaki. Parece que ela tem um poder destrutivo decente, como ela despertou os poderes há pouco tempo. Esse não deve ser o máximo potencial dele. Sheika, como foi na cidade? Comprou o quê? Shin, foi bacana. Shin retirou da sacola uma pequena caixa com uma gravata laranja dentro e outra pequena sacola com 3 trufas. Shin, a gravata é para mim. Também encontrei uma loja de chocolates e achei legal trazer as trufas para dividir com você. Uma tem recheio de chocolate e a outra é de maracujá e a terceira de coco. A de maracujá é minha. Tatsumaki, eu fico com a de chocolate. Sheika, qualquer uma seria boa para mim, fico com a de coco. O dia seguiu normalmente e quando voltaram para o hotel, Tatsumaki teve que se despedir dos jovens. No dia seguinte, pouco antes de Chika começar a treinar contra os tobos de Bofoi, Shin pediu ao doutor permissão para usar uma sala para meditar. Enquanto isso, a gata, que já tinha saído do hospital, foi até o dojo de Silverfang. O belo mestre a recebeu com gosto e logo depois de uma boa xícara de chá, começaram a praticar os katas do punho de água corrente pedra esmagada. Mas a gata não se sentia confortável com aqueles movimentos, coisa que o velho mestre notou. Bem, já imaginava isso, você seguiu os meus movimentos, mas parece não estar muito à vontade com o meu estilo. Gata, o que quer dizer com isso? Bang. Pesquisei um pouco sobre você, seu estilo de luta é mais selvagem e ofensivo, diferente do meu punho corrente de água pedra esmagadora, que é uma técnica mais equilibrada e não é tão focada no ataque. Gata, tá dizendo que não somos compatíveis como mestre e aluna. Bang. Exatamente, posso não ser o mestre certo para você, mas julgando pelo seu estilo de luta mais agressivo e ofensivo, acho que conheço o mestre certo. Gata, quem? Bang. Meu mano velho, bom, o estilo dele e o punho de vento perfurante e aço cortante. Esse estilo é mais ofensivo e acho que com suas garras e nível de força vai cair como uma luva. Ele tem um dojo na cidade e posso fazer uma parte de recomendação. Isso deve facilitar um pouco sua admissão. Gata. Certo, obrigada pelo seu tempo, mestre Bang. Bang. De nada, vou preparar a carta e te dar o endereço do dojo, mas fique esperta, ele é um mestre bem rigoroso, mais rigoroso que eu. Com a carta de recomendação e o endereço do dojo em mãos, a gata saiu do dojo de Ben e foi a uma papelaria onde solicitou uma cópia impressa de seu registro da Associação de Heróis. Antes de ir para a cidade e matou alguns monstros para almoçar e logo foi para a cidade e em busca do mestre Bond.